Irmãs e irmãos, o Senhor esteja conosco e com a sua palavra confirme os nossos passos. Jeremias abre o capítulo 7 com um discurso no templo. Segundo alguns exegetas, este discurso prolonga-se até ao capítulo 10. Por isso, apresentarei hoje 4 capítulos. O discurso relacionado com o culto foi pronunciado junto a uma porta do templo, por onde passavam multidões devotas. Reflete a situação religiosa no tempo do rei Joaquim, com a recrudescência da idolatria e do culto vazio, um culto sem correspondência na vida e nas relações entre as pessoas. Depois da morte do rei Josias, na Batalha de Meguido, o templo tornou-se a única referência de esperança e confiança para o povo. Mas o culto misturara-se com superstições e práticas pagãs. Jeremias clama pelo regresso do verdadeiro culto. O povo aglomerava-se na esplanada do templo, onde se julgava seguro. Mas o profeta clama: não basta dizer Senhor, Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. É preciso emendar os caminhos, é preciso praticar a justiça, sobretudo com os mais frágeis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. O templo, ainda que lugar consagrado onde Deus habita, não é escudo para corruptos. E o profeta lembra o que sucedeu ao templo de Silo. As palavras de Jeremias ecoam das de Jesus quando apela para uma religião coerente que parta do coração e leva à prática da justiça. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembremos também a expulsão dos vendilhões do templo. Mas o povo preferia dar ouvidos aos falsos profetas. Deus ordena então a Jeremias que não interceda por esse povo pecador, o que revela a decisão de Deus em castigar o mesmo povo, mas, por outro lado, confirma a eficácia da oração dos justos. Deus rejeita os holocaustos oferecidos no templo porque não correspondem a uma vida santa e são simples ritos mágicos. Em vez de obedecer a Deus, Israel prefere a apostasia, a corrupção moral e não quer ouvir os profetas. Jeremias convida Judá, personificado numa mulher, a manifestar a sua dor porque o Senhor a repudiou. Deve apresentar sinais de luto como corte de cabelo e lamentações. Um dos maiores pecados de Israel era a queima de filhos e filhas à maneira dos pagãos. Faziam em Tofet, o lugar do braseiro, no vale de Ben-Enon, que passará por isso mesmo a ser chamado Vale da Chacina. O profeta repete 16 vezes a expressão dias virão para introduzir anúncios de castigos divinos. O horror anunciado passará pela profanação dos túmulos e pela exumação dos cadáveres dos notáveis e mais responsáveis do povo. Numa alusão irónica aos cultos astrais, o profeta afirma que as ossadas deles ficarão expostas como oferendas ao sol e à lua e a toda a milícia celeste. O profeta utiliza imagens muito expressivas para fazer o povo tomar consciência do absurdo da situação. Quem cai, levanta-se, mas Israel obstina-se na apostasia, na má-fé e na rebelião. Os pássaros conhecem as estações, mas o povo não reconhece o direito do Senhor. Os sábios, sacerdotes e escribas transformaram a lei em mentira. Darei cabo deles, diz o Senhor. Serão como uma vinha infecunda e como uma figueira estéril. E Jeremias, que sofre com a situação, conclui: não há remédio para a minha dor. No capítulo 9, Jeremias, desolado, pensa em evadir-se. Quem me dera no deserto um abrigo de viandantes para deixar o meu povo e me afastar para longe deles. E continua a clamar contra a má língua, comparada a um arco que dispara flechas envenenadas, e contra a mentira que graça por toda a parte. Depois dirige-se a Javé e refere-se ao templo que os corruptos encheram de perfídia.
A desolação cai sobre todo o país. Desaparecem os sinais de vida, como se um incêndio o tivesse devastado. Porque abandonaram a minha lei e não ouviram a minha voz, diz o Senhor. E o mesmo Senhor continua: se alguém procura glória, seja inteligente e reconheça-me, porque exerço a misericórdia, o direito e a justiça, e é nisso que me comprazo. O discurso continua no capítulo 10. Não aprendais o caminho das nações e não temais os sinais do céu, porque o culto desses povos é nada. Depois, em contraste com o nada dos ídolos, Jeremias exalta a grandeza de Javé, Rei das Nações. Quase no fim do capítulo, volta a ameaça do exílio. Vou atirar para longe os habitantes do país e os afligirei, para que me encontrem. O castigo tem sempre um objetivo pedagógico, o objetivo de levar o povo à conversão. Rezemos também para que o Senhor dirija para nós o seu olhar, perdoe os nossos pecados e nos conceda a sua paz.